Fala, sétimo ano! E aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula, para mais um momento de religião, ética e filosofia. E eu separei esse momento de hoje para nós refletirmos e pensarmos um pouco na correção das nossas atividades, ou da atividade que ficou proposta aí na nossa última aula para vocês. Então, pega aí todo o material que for necessário, os rascunhos, caderno, livro, canetas, e vem com a gente aqui para que a gente possa resolver aqui essas questões. Abre o livro didático aí na página 426 e 427, que é onde está o nosso conteúdo, ou melhor, o nosso exercício para a nossa correção. Você pode acompanhar aí no seu livro, porque tudo que está aqui nos nossos slides está no livro, ou se preferir, acompanhar também aqui nos nossos slides, ok? Vamos lá? Vamos junto? Nós passamos um exercício e a primeira questão desse exercício ela vai girar em torno em identificar se as afirmações elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Sócrates foi um cidadão admirado e seguido pelos jovens atenienses, mas também, como nós vimos, ele foi fortemente criticado e combatido por outras pessoas. Então, sobre Sócrates, nós vamos dizer se as afirmações elas são verdadeiras ou se elas são falsas. A primeira afirmação é a seguinte: Sócrates foi considerado perigoso porque incitava as pessoas contra o governo da época. Isso é verdadeiro ou falso? Então, se você parar um pouquinho para pensar no que nós tratamos, nós vamos perceber que essa é uma questão falsa. Por quê? Porque o propósito de Sócrates não era despertar nas pessoas uma oposição ao governo da época, mas era despertar nas pessoas um senso maior de conhecimento a partir daquilo que ele estava propondo às pessoas, como os conceitos de amizade, de justiça, até o próprio método de desconstruir o pensamento para construir novamente. Então a primeira é falsa. Bota aí um Fzinho. Segunda afirmativa: Sócrates, por ser discípulo de Platão, escreveu muitas ideias sobre a justiça ateniense. Então, essa é uma questão verdadeira ou falsa? Bom, logo de início aqui, eu parei um pouco para que vocês percebessem essa expressão que eu li, é que Sócrates ele não era discípulo de Platão. Ao contrário, Platão é que era discípulo de Sócrates. Então, só aqui nessa primeira expressão, nós acabamos identificando que essa é uma questão falsa. Então, coloca aí um F. Terceira afirmativa: Sócrates foi condenado pela justiça ateniense porque apontava às pessoas o conhecimento e a descoberta da verdade. Então, a primeira afirmativa aqui nós dissemos que ela era falsa porque apontava para a questão de que Sócrates tentava despertar nas pessoas uma oposição ao governo da época. É falso, mas essa que nós estamos tratando, a terceira, ela é verdadeira, porque na verdade muitas ideias que Sócrates ensinou aos jovens, às crianças, às pessoas, acabaram não sendo bem aceitas pelas as lideranças da época, e isso levou à condenação de Sócrates. Então, a terceira, coloca um V, verdadeira. Quarta afirmativa: Sócrates, embora soubesse da relevância das suas ideias, não registrou nada e deixou esse legado ao seu discípulo Platão. Essa é bem simples, é verdadeira, porque na verdade Sócrates não se preocupou em escrever nada do que ele pensava, e quem acabou registrando muito das suas ideias foi o seu discípulo, o filósofo chamado Platão. Verdadeira. A quinta: no livro Apologia de Sócrates, é Platão quem relata a história e as ideias de seu mestre. Então, se você colocou e entendeu a questão anterior, você vai saber que essa aqui é verdadeira, porque Sócrates ele não escreveu nada. Quem acabou registrando as suas ideias ou as ideias do seu mestre foi Platão. Tranquilo, essa primeira? Tudo certo aí? Acertaram tudo? Muito bem. Então vamos para a segunda.
A segunda diz assim: relembrando sobre os sofistas, observa-se que Sócrates tem um método diferente dos sofistas. Nós falamos sobre isso nas nossas aulas. Então a ideia é que vocês apresentem essa diferença entre o método sofista e o método de Sócrates. Então você vai ver nos conteúdos, nas suas anotações, que Sócrates ele não pretendia convencer ninguém de suas verdades e nem pretendia ser professor, é tanto que ele não deixou nada escrito. Então os sofistas é quem tinham essa abordagem de tentar convencer as pessoas acerca de suas verdades sem se preocupar com as verdades. Além disso, os sofistas eles eram pagos para transmitir esse conhecimento e por isso eles ficaram conhecidos como professor em sua época. Sócrates apenas questionava as pessoas. Qual era, portanto, o objetivo de Sócrates? Era conduzir as pessoas na busca de um conhecimento mais verdadeiro, de um conhecimento mais concreto, mais absoluto. Então, se você respondeu dentro desses apontamentos que eu fiz aqui, está correto. Vamos lá para a terceira. A terceira questão diz assim: alguns pensamentos célebres atribuídos a Sócrates chegaram até nós por meio de Platão, como nós já falamos. Um deles é a expressão "só sei que nada sei". Então a ideia é que você deve relacionar o pensamento em destaque, essa expressão "só sei que nada sei", com as afirmações que estiverem corretas. Nós temos aqui 5 afirmações. A primeira, a segunda e a quarta afirmação, para que a gente ganhe tempo aqui na nossa aula, elas não se relacionam diretamente com a expressão "só sei que nada sei". Quais são, portanto, as afirmações que se relacionam com essa ideia de Sócrates? A terceira e a quinta. A terceira diz assim: para o filósofo, este é o princípio da sabedoria. Reconhecer a própria ignorância frente à imensidão do conhecimento. Atitude humilde de reconhecer que existe muito para se aprender e que é possível aprender sempre. Ou seja, ele reconhece a sua ignorância. Essa, se você se lembrar, é também parte do método de Sócrates, a ironia. E ele reconhece, dentro dessa imensidão de conhecimento, que ele não consegue entender tudo e que ele sempre vai estar em um constante movimento de aprendizado, porque esse conhecimento ele é vasto e ele é uma pessoa que não tem essa capacidade toda. A quinta questão que se relaciona diz assim: o ser humano precisa ser humilde e, em sua finitude, reconhecer que é impossível conhecer tudo. É, na verdade, isso que Sócrates queria dizer com essa expressão "só sei que nada sei", que o conhecimento ele é vasto, as coisas elas são complexas como elas se apresentam a nós e que é impossível conhecer tudo pelo método proposto por ele, ok? Vamos para a quarta. Número 4 diz assim: estabeleça um paralelo entre os dois métodos ensinados por Sócrates, ironia e maiêutica. Então, eu já adiantei um pouco. A ironia, na ironia, Sócrates propõe fazer perguntas, muitas perguntas, fingindo não saber sobre aquele assunto que foi levantado. Até o momento que, no final das contas, a pessoa com quem está dialogando com ele reconhece a sua ignorância e desiste da discussão. Esse é um momento em que Sócrates ele leva a pessoa a desconstruir o seu conhecimento, que para Sócrates era um conhecimento menor, não tão expressivo. E aí ele parte para a segunda parte, que é a maiêutica. Na maiêutica, o que acontece é a procura pelo conceito, a busca pelo um conceito e um conhecimento maior do que aquele que foi desconstruído. E é como se esse conceito, na concepção desse filósofo, como se ele saísse de dentro da pessoa
E aí é quando ele faz alusão ao significado da palavra grega maiêutica, em homenagem à sua mãe, que era uma parteira, porque a maiêutica era uma palavra que significava esse processo de dar à luz, né? De dar à luz a um bebê. E aí Sócrates fez relação dessa ação de dar à luz ao bebê com dar à luz a um novo conhecimento mais específico e maior do que o que foi desconstruído. Questão número 5. Podemos dizer que na imagem um pouco do pensamento de Sócrates está sendo colocado em prática. A partir disso, relacione o método da maiêutica com a frase "conhece-te a ti mesmo", de Sócrates. Então, na questão número 5 do nosso livro, nós vamos ter uma imagem de um rapaz que está pintando alguma coisa, compondo alguma obra de arte e se expressando através da arte. A questão é que você vai relacionar a imagem com a expressão também de Sócrates, "conhece-te a ti mesmo". Então, a nossa questão gira em torno disso aqui, ó. Na maiêutica, Sócrates aponta a procura pela definição de um conceito que deve vir de dentro. Lembra de dar à luz ao conhecimento que vem de dentro do indivíduo, como o parto, como esse processo de dar à luz. Então, a pessoa deve construir seus próprios conceitos, dar à luz as próprias ideias. Já na frase "conhece-te a ti mesmo", ele, mais uma vez, quer afirmar que o conhecimento não é exterior ao ser humano, ele está no seu interior, ou seja, o conhecimento de si mesmo é a base para todos os outros conhecimentos, que culminam no conhecimento do ser humano em si mesmo. Sócrates vai dizer que, com essa expressão, que o conhecimento ele está dentro do ser humano, e com a maiêutica ele vai dizer que a pessoa pode dar à luz a esse conhecimento. É só estranho pensar que nós devemos primeiro nos conhecer para conhecer depois as outras coisas, porque na verdade nós tratamos nas aulas e nós afirmamos que o conhecimento das coisas, inclusive o conhecimento de nós mesmos, ele não depende de nenhum conhecimento em nós mesmos, mas ele depende de um conhecimento externo a nós. E esse conhecimento externo a nós, capaz de nos fazer ser conhecedor de nós mesmos e das coisas, é o conhecimento de Deus através das Escrituras. Se você quiser conhecer a sua natureza, se você quiser conhecer a sua essência e as coisas, você precisa se debruçar na Bíblia, que é onde Deus revelou o conhecimento de si e de tudo aquilo que Ele fez e criou, ok? Última questão, para nós finalizarmos esse momento aqui de correção das nossas atividades. Segundo Sócrates, o primeiro passo para conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. Lembra dentro disso da nossa afirmação anteriormente. Você concorda com essa máxima? Se você concorda ou discorda, você precisa explicar, como eu fiz aqui. Eu discordei, dessa interpretação dada a essa expressão do nosso livro, mas aí eu expliquei por quê, apontando um conhecimento maior e externo a nós, tá bom? Essa é uma resposta pessoal que vai dar a vocês a oportunidade de aplicar os conhecimentos que nós temos tratado durante as aulas, contextualizar, de tentar utilizá-lo dentro de vários outros contextos. Então, utiliza aí tudo que você aprendeu, todo o seu raciocínio e o seu pensamento crítico, como eu observei aqui, para poder responder essa questão. Mas antes de finalizarmos o nosso momento aqui hoje, eu queria só propor uma reflexão para nós, muito importante, uma vez que nós estamos encerrando aqui o nosso conteúdo do primeiro bimestre. A questão é, o que há de comum em todos esses pensamentos? O que há de comum, eu poderia fazer a pergunta dessa maneira, em todos esses filósofos que nós estamos tratando aqui e que vocês vão continuar estudando durante o ensino fundamental, o ensino médio e até na faculdade de vocês. O que há de comum é que a maioria desses filósofos, eles pegam um elemento só, um único elemento da nossa existência, da nossa natureza, e torna esse elemento absoluto, como se esse elemento, esse único elemento da nossa existência,
ele fosse capaz de dar explicações para todas as coisas, para a complexidade da existência humana, das coisas criadas. Em outras palavras, isso significa dizer que esses filósofos, eles fazem um recorte da existência. Por exemplo, eles pegam o pensamento, ou pegam a razão, ou como outros filósofos que nós tratamos, ele pega um método retórico, ele pega um elemento da natureza como a água, o fogo, como os pré-socráticos, e usam esse elemento para julgar todas as outras coisas, para julgar toda a nossa existência. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que ao pegar, por exemplo, o pensamento, a razão, eles estão dizendo que esse elemento é autossuficiente. Eles acabam colocando o pensamento ou qualquer outro elemento que eles recortaram da nossa existência num lugar muito alto do qual eles não foram criados ou feitos para estar. Por quê? Porque eles não podem fazer isso. Esses elementos, eles não são capazes de explicar todas as coisas, pois somente Jesus Cristo é a razão unificadora de todas as coisas. Por quê? Porque em João, capítulo 1, o autor ele vai nos dizer que esse Jesus ele é o Logos de Deus. E o que significa ser o Logos? Ser o Logos significa ser a verdade de Deus. Esse Jesus que é a verdade, ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Ele também, além de Criador, é o sustentador de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas subsistem a partir dele e por causa dele. Então, qual é o problema de fazer como esses filósofos fazem? De pegar um elemento do homem e torná-lo absoluto, capaz de explicar todas as coisas. O problema é que o homem ele não é somente razão. O homem ou a nossa existência ela não só pode ser explicada de maneira racional. O homem ele é também coração, e o coração não é o órgão que bate ou que pulsa o sangue, mas o coração ele é um elemento racional, compreendido assim pelos antigos, e também emotivo, sentimental. O coração ele é um dispositivo religioso, e o problema de pegar todos esses elementos na natureza, na criação, recortar e torná-lo absoluto e para explicar todas as coisas, é que nós podemos acabar nos relacionando com esses elementos como se fosse um Deus, colocando a razão, o pensamento, a natureza no lugar do verdadeiro Deus. Por quê? Porque somente Deus ele dá sentido, ele dá coerência para o mundo, porque ele é o seu Criador. Ok? Espero que vocês estejam acompanhando nossas aulas e entendendo bem. Caso vocês tenham dúvidas, reforço aqui mais uma vez, deixem nos comentários, porque nós estamos diariamente olhando os comentários e tentando tirar as dúvidas de vocês. Obrigado, gente, pela atenção de vocês e até a próxima aula.